Arcanjo Miguel. Núpcias celestes. Integração das virtudes. Primeira etapa. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Eu gostaria, antes de inaugurar a primeira transmissão da radiação da pressão do ultravioleta, de trazer-lhes, a vocês aqui presentes e a todas as consciências humanas unidas no que eu chamaria, dentro de alguns instantes, de núpcias celestes, de expressar-lhes toda a gratidão das diferentes entidades espirituais, das diferentes entidades da luz, das diferentes entidades encarnadas dos mundos não dissociados da terceira dimensão. Eu quero esclarecer que eu não estou sozinho. Que, do mesmo modo, vocês não estão sozinhos. Nossa intervenção e minhas palavras irão se desenrolar durante o tempo anunciado. Eu gostaria de aproveitar esse tempo anunciado para abrir 3 espaços de informações novas e totalmente inéditas com relação à alma humana, ao seu futuro, mas também à sua história. Bem-amados mestres, porque a maior das revelações que eu tenho para fazer a vocês, é que há muito tempo, antes de viver esses ciclos desta humanidade dissociada, antes de fazer a experiência da dissociação, todos vocês eram, sem exceção, seres de pura luz que tinha decidido, seguindo um impulso comunicado pelos senhores do karma, mas também por algumas entidades que vocês denominam arcanjos, como eu, participar, com um sentido de sacrifício inaudito, da elevação, da transformação da matéria para um futuro. Isso foi há muito tempo. Vocês são agora encaminhados, nesses tempos, na sua encarnação, ao que eu chamo de núpcias celestes. As núpcias celestes vão durar 12 semanas. Durante essas 12 semanas, o conjunto das suas potencialidades ligadas à sua história, ligadas à sua fonte e ligadas ao seu futuro irá aparecer cada vez mais claramente em meio à sua consciência manifestada. Eu anunciei a vocês, durante minha primeira vinda, que neste ano de um período de 16 meses, anunciado como um período de desconstrução, este período de desconstrução é o pré-requisito necessário aos seus reencontros com a luz. Entendam que o período de desconstrução que, a partir desta noite, vai entrar completamente em atividade sobre este planeta e sobre o conjunto deste sistema solar, não é nenhuma punição, nenhuma recompensa, mas é um justo retorno da luz, marcando o fim da dissociação e o fim da experiência da encarnação. Agora, eu lhes peço para prepararem-se interiormente aos momentos que vão se seguir. Durante o conjunto deste período de tempo que nos é atribuído, nós iremos transformá-los de portadores da luz em semeadores da luz. Vocês são, neste mundo, as sementes da eternidade nas quais vão se enraizar, se apoiar e se desenvolver a nova vida na nova dimensão. Entretanto, o papel do semeador da luz é um papel de acordar e de despertar, não vocês, mas a totalidade dos mestres ainda adormecidos, iludidos pelos jogos do ego e pelos jogos da dissociação, não tendo ainda revelado o seu potencial. As efusões de energia, as efusões do ultravioleta que eu estou retransmitindo, assim como os conclaves, os cenáculos, os concílios, vão permitir-lhes, durante esses períodos, neste período, como nos períodos posteriores, fazer desaparecer totalmente os véus da ignorância, os véus da separação e os véus da ilusão. A luz vem iluminar, vem revelar. Assim, a fonte, ou o Pai, se vocês preferirem, fez o juramento a vocês, assim como vocês fizeram o juramento a ela. Vocês são filhos da unidade, filhos da lei do um, e é isso que, agora, entra em manifestação. Minha intervenção começa. Efusão de energia. A transmissão da pressão da radiação do ultravioleta irá durar, como anunciado, 72 minutos. Em meio mesmo a este período de tempo eu irei intervir em 3 ocasiões, durante tempos relativamente curtos, a fim de dar-lhes, de revelar a vocês a verdade quanto ao que vocês são, quanto ao que vocês foram e quanto ao que vocês irão se tornar. A revelação da verdade tornou-se possível pela ação da graça, pela comunhão entre as suas consciências e as nossas consciências, por decreto da fonte e pela vontade de bem da luz.
A cada uma das minhas intervenções, bem como de outros intervenientes, nós os engajamos a voltar-se para o interior a fim de ignorar a desconstrução do mundo, porque a solução, a chave da sua história, da sua alma, apenas pode se encontrar no interior de vocês, no momento em que vocês fizerem calar toda a dualidade e a manifestação que ocupa a sua consciência de ser encarnado. Vocês são os peregrinos da eternidade, vocês são os peregrinos da unidade e vocês são, eu repito, grandes mestres tendo feito o sacrifício do esquecimento de sua divindade a fim de provar e de realizar que era possível, mesmo privados da fonte da luz, retornar à luz. Aqueles de vocês, pelo mundo, que decidiram se unir a esta jornada e a este momento mais específico, vão avançar em grandes passos para o caminho da sua autorrealização. Nesse sentido, eu chamo esses períodos que vocês irão viver, e o período que vocês vivem, de núpcias celestes. Na realidade, trata-se de momentos de alegria extrema, de alegria suprema, de alegria essencial que nenhum acontecimento exterior a vocês deve empalidecer isso. A força reside na revelação da sua luz. A sua força reside na transmissão desta luz. Assim seguem os mundos. Do mesmo modo, através de uma assembleia e através de reuniões espirituais diversas oriundas das nossas diferentes dimensões unificadas, nós vimos ao encontro de vocês. Nós vimos regá-los em sua fonte. Nós vimos restabelecer a conexão com sua unidade, com sua divindade e com sua mestria. Vocês são muito mais do que o que vocês ousam imaginar ou esperar. Isso deve ser dito. Isso deve ser percebido. Isso deve ser revelado. E isso deve ser manifestado. A mestria, a ascensão, a luz, são exatamente o que vocês são. A ilusão, criada pelo seu juramento, termina irremediavelmente neste dia. Evidentemente, as luzes ainda não reveladas, as zonas de sombra projetadas gradualmente e à medida das suas encarnações neste espaço que vocês chamam de Terra, não vão desaparecer de um dia para o outro. Independentemente dos acontecimentos ligados à minha presença, em meio a este sistema solar, independentemente dos acontecimentos ligados às irradiações da luz, à pressão da radiação do ultravioleta, vocês apenas devem ter em mente a verdade final do que vocês são e do que vocês irão descobrir, enfim, sobre a sua dimensão real, sobre a sua unidade real e sobre o seu poder criador absoluto enquanto co-criador deste universo particular. Assim, almas humanas na encarnação, eu saúdo em vocês a graça e a potência de sua jornada. Eu saúdo em vocês os companheiros de viagem tendo escolhido caminhar na separação e na divisão a fim de reforçar sua luz interior. Hoje, através desta efusão, desta radiação do ultravioleta, é-lhes oferecido seu retorno à sua verdadeira realidade. Independentemente dos acontecimentos de suas vidas materiais, pessoais, independentemente das alegrias ou das contrariedades podendo ocorrer neste período de desconstrução, jamais esqueçam a sua divindade, a sua mestria, a sua verdade e a sua unidade. A única verdade que vocês devem manter consciente em sua mente, em sua consciência, é esta. Vocês são filhos da lei do Um, vocês são filhos do Eterno, vocês são pura luz. Somente os véus ligados ao seu juramento, desejado por certa necessidade evolutiva, conduziram a Terra a este estado de divisão, de separação que vocês vivem e que irão viver cada vez mais exteriormente. Não se lamentem. Contentem-se em ser a luz que vocês são. Contentem-se em retransmitir o que vocês recebem dos nossos cenáculos, dos nossos conclaves e das nossas reuniões. Vocês irão se tornar transmissores da luz após terem revelado a sua dimensão. As núpcias celestes correspondem aos encontros celestes e cósmicos. Isso se reflete pelo desaparecimento total e irremediável dos véus que os isolavam nesta dimensão. Vocês irão encontrar uma situação que é digna do seu status. Entretanto, jamais julguem aqueles de vocês que ainda teriam necessidade de viver a experiência de sua separação e da separação. Todos eles são também evoluídos e respeitáveis como vocês. Eles são a mesma luz, a mesma verdade e a mesma fonte.
No entanto, algumas características da luz interior deles não permitem revelá-la neste fim de ciclo. É-lhes pedido insistentemente para não julgar, para não dirigir o olhar, qualquer que seja, mas simplesmente para continuar a amar, a irradiar a luz da qual vocês são os portadores. Essa é a condição absoluta e única para encontrar a totalidade do que vocês são, através das efusões, através do ultravioleta, através dos raios de luz que nós retransmitimos desde a morada da paz suprema, Shanti Nilaya. Pouco a pouco a memória do que vocês são, durante essas 12 semanas de comunhão e de núpcias, será devolvida a vocês. Os véus da ilusão, os véus da separatividade serão removidos um a um. Vocês irão se tornar os semeadores da luz que irão semear a nova terra e os novos céus. Contentem-se em viver isso. Não busquem interferir, de maneira alguma, com os seus irmãos que, independentemente da causa, terão escolhido voltar, de maneira temporária, as costas para a luz porque, eu garanto a vocês, eles são exatamente os mesmos que vocês, mas, por razões que lhes são próprias, eles têm necessidade ou eles têm desejo de reforçar ainda mais sua mestria ascensional. Assim como disse Cristo, não julguem. Contentem-se em irradiar a luz dessas núpcias que nós vivemos. Contentem-se em consagrar 72 minutos de cada semana a essas núpcias. Nós os convidamos, com toda a potência do nosso amor, a se juntarem cada vez em maior número a esta efusão de luz especial que chega a vocês, para vocês, mas também para o conjunto das formas de vida presentes na superfície e no interior deste sistema solar. A confiança e o abandono que vocês manifestarem para com este apelo da luz, para com essas núpcias celestes, irá lhes propiciar alegrias, um estado interior, que nenhuma satisfação material que vocês conhecem pode se igualar a isso. A fonte da alegria corresponde a esses momentos privilegiados de fusão. A fonte da luz vem acordar e despertar sua fonte. O papel da fonte é regar, irradiar, nutrir e iluminar. Esse vai ser o papel de vocês, bem-amados mestres da luz. Esta é a primeira parte de minha revelação. Nós iremos permanecer alguns instantes em silêncio a fim de acolher a onda da radiação que se intensifica agora. Efusão de energia. Almas humanas na encarnação, bem-amados mestres da luz, eu lhes anunciei que, durante este ano e parte do próximo ano, vocês irão passar de um governo humano para um governo espiritual, o que significa que vocês irão passar de um poder humano para um poder espiritual. O poder humano ligado à personalidade, ligado ao ego, ligado à sociedade, deve se apagar diante do poder espiritual. O que é um poder espiritual? É esta influência direta da consciência da luz em meio à sua consciência luminosa. Ela se exprime sem passar por suas ferramentas habituais. Ela necessita da total supressão de qualquer vestígio em vocês de poder humano, qualquer que seja e, em particular, do poder humano exercido, de maneira controlada ou não, sobre um outro ser humano. Sendo um ser de luz, nenhum outro ser de luz pode impor-lhes a sua vontade, o seu desejo ou a sua forma de persuasão. Só o abandono à luz, que é um poder espiritual, deve levar e dirigir a vida de vocês. A partir do momento em que vocês tiverem compreendido, integrado e começado a viver isso, vocês irão se aperceber de que a luz aumenta em vocês. O que acontece quando a luz aumenta em vocês? Vocês se tornam seres de alegria. Vocês se tornam os transmissores da luz. Vocês irão se aperceber então de que as emoções, os sinais da atividade do ego humano, atenuam-se e desaparecem gradativamente para dar lugar a um estado de graça ou a um estado de alegria interior independente de suas próprias emoções e independente de suas próprias circunstâncias de vida. Em breve, sua mestria irá se revelar a vocês mesmos. A mestria não é o poder. A mestria não é a coerção. A mestria é o abandono e o desprendimento.
A mestria é também a confiança que vocês colocam para viver, com vocês, essas núpcias celestes durante o período de 12 semanas que verá as desconstruções intensificarem-se em um nível que vocês podem, somente agora, imaginar. Nisso, vocês devem desenvolver a confiança, a total confiança em nosso apoio, em nossas relações e em nossos contatos, porque a luz não pode causar qualquer mal, qualquer desarmonia naqueles que a aceitam. Evidentemente, durante este período vocês arriscam viver períodos que vocês denominam, em sua linguagem, eliminação. Não deem qualquer importância a isso. Contentem-se em receber a luz e em retransmiti-la. Esse é o seu caminho. Essa é uma verdade essencial. Nós sempre estivemos aí, separados de vocês pelos véus da ilusão e pelos véus da dissociação. Este estado, de fato, termina totalmente. Dito de outra forma, a luz, a ajuda de outros seres mais luminosos do que a alma humana encarnada, está à sua disposição, ao lado de vocês para acompanhá-los, pela sua vibração, pela sua presença, pela sua potência, pela sua radiação, para ir totalmente para seu templo interior, em sua segurança interior e no ser de luz que vocês são. Vocês podem, e vocês devem, recorrer a nós. Quando eu digo a nós, trata-se tanto da minha presença, da minha radiação, como da presença e da radiação do conjunto dos Melquisedeques, do conjunto dos anjos do Senhor e do conjunto das energias arcangélicas. Através do pedido, vocês reforçam as núpcias celestes. Através do pedido, vocês irão reforçar a reunião à sua mestria, vocês irão reforçar o seu abandono à luz. Almas humanas em encarnação, essa é a segunda verdade. Nós vivemos agora um segundo nível de efusão. Efusão de energia. Almas humanas na encarnação, bem-amados mestres da luz, o desaparecimento dos véus da ilusão e da separação irá permitir-lhes viver com consciência o seu futuro e o seu devir, porque, a partir de um certo limiar de despertar da luz em vocês, a ilusão do tempo desaparece. O desaparecimento da ilusão do tempo irá lhes permitir compreender que a ascensão é uma transição e não uma morte, porque, durante a transição da ascensão, não há esquecimento, mas, muito pelo contrário, despertar total. As imagens, as percepções, as sensações lhes serão reveladas à sua consciência desperta e irão lhes mostrar o seu futuro enquanto seres de luz, enquanto seres de cristal ou enquanto seres de diamante, segundo sua dimensão anterior à descida na separação. Essas visões, essas percepções, irão lhes permitir fazer aumentar a fé em seu futuro de luz, independentemente dos acontecimentos desagradáveis que suas percepções humanas, que seus sentidos humanos, irão deixar-se ver. O que vocês verão deve ser considerado, simplesmente e de maneira justa, como acontecimentos ligados à penetração da luz, em meio às camadas mais densas do ser humano e da Terra. Nenhuma força, eu repito, nenhuma força oposta à luz pode se opor à luz. A luz é irrevogavelmente a única vencedora da ilusão e da vida. O resto são apenas projeções de medo, de apreensão e de angústia. Certamente lógicas, compreensíveis e aceitáveis, pelo menos enquanto vocês não tiverem alcançado a fonte da paz suprema, ou seja, seu coração. Vocês irão compreender, e vocês irão viver, o que vocês são, de maneira intermitente no início, como em um sonho e, gradativamente, de maneira cada vez mais lúcida e concreta e real, sua verdadeira dimensão. Isso irá facilitar grandemente a estabilização da luz em meio aos seus organismos, mas também o fenômeno da transição e o fenômeno da ascensão. Como vocês sabem, isso não é para agora, exceto para um contingente de almas humanas, mestres realizados da luz autêntica, que irão decidir, voluntariamente, ascensionar sem o corpo. O que vocês irão chamar de morte será para eles a ressurreição. Isso deve ocorrer, como vocês sabem, entre agora e o seu mês de junho. Isso se tornou possível pela potência dos elementos que eu ativo e revelo sobre este mundo e nos outros mundos deste sistema solar.
Assim, não se trata de um período de luto, não se trata de um período de perda, mas de um período de alegria intensa para os seus irmãos e irmãs que irão ascender, enfim, a sua eternidade de maneira persistente. Entretanto, a maioria de vocês, mestres da luz realizados ou em formação, deve, eu diria, beber o cálice até o final. Isso não é uma punição, nem uma recompensa, mas nós precisamos dos semeadores da luz que vocês irão se tornar a fim de permitir a ascensão de seus irmãos e irmãs, humanos ou não, mas também para permitir a translação e a transição do conjunto deste sistema solar. Sem vocês, nós nada podemos fazer. Essa é uma verdade absoluta. Assim, nós lhes pedimos, e nós iremos lhes pedir sem cessar, para nos chamar, para nos solicitar, não tanto para coisas sobre o plano humano, mas, muito mais, para se comunicar conosco a fim de reforçar este período tão importante de suas núpcias celestes. Isso é agora, isso começa hoje, isso não é em um ano, isso não é em 10 anos, isso não é em uma geração, mas é agora e eu falo em tempo humano e não em tempo espiritual. Por quê? Porque há uma concordância, pelo afluxo da luz, entre o tempo espiritual muito distante do seu e o tempo humano. O tempo humano e o tempo espiritual se encontram, para aqueles que o desejarem, para aqueles cujo momento do despertar e da realização tiver chegado. Quanto mais vocês forem numerosos participando dessas núpcias celestes semanais, mais vocês irão chegar a favorecer a transição e a ascensão de um número maior. Uma última vez, não se atrasem com o alarido do mundo que está chegando. A sombra jamais poderá vencer a mínima batalha. Só a ilusão do tempo, só a ilusão da sua separação, pôde fazer crer que a sombra existia. Eles, pouco numerosos sobre este planeta, que dedicaram seu destino à sombra, estão ainda mais do que vocês no sentido do sacrifício. Portanto, esses seres não devem ser julgados, nem condenados, mas simplesmente amados. As núpcias celestes são também os momentos da revelação do amor, da unidade e da luz. Vocês são amados de toda a eternidade porque vocês são amor. Mas, infelizmente, muitas almas humanas deixaram-se adormecer ainda mais pelas sirenes do prazer, qualquer que seja, e isso persiste há muito tempo, nesse ciclo da humanidade. Entretanto, tudo isso, ligado aos jogos de poder, aos jogos da ilusão, aos jogos que vocês chamam de sombra, vai ser irremediavelmente dissolvido pela potência do amor e pela irradiação da morada da paz suprema. O que vocês observam são, em linguagem metafórica, apenas as dores do parto e do nascimento. Uma vez ocorrido o parto, vocês poderão olhar esses momentos com tranquilidade, com serenidade porque vocês irão se tornar, então, o que vocês cessaram de ser, pelo juramento. A hora das núpcias, a hora dos encontros é agora. Vocês terão a impressão, no final deste período das núpcias, que é como um período de gestação, a possibilidade de viver de maneira muito natural, ao mesmo tempo neste mundo, e então sobre este mundo, mas também no mundo futuro, no mundo de luz onde a sombra não pode subsistir. Este aprendizado da colocação precisamente em duas dimensões é também uma forma de educação e de mestria de sua nova luz, revelada a vocês mesmos. Nossos dois próximos encontros, a fim de que, cada vez em maior número, os portadores da luz se juntem e se conectem, serão no dia 02 de maio, às 15h30, e no dia 09 de maio, às 16h30. Eu me calo, agora, durante alguns instantes, de novo, a fim de deixar ocorrer a efusão, em uma oitava superior, desta pressão da radiação do ultravioleta. Vocês devem acolher este presente e esta luz em seu coração. Efusão de energia. Um último ponto. Eu havia dito a vocês que a cada uma das minhas intervenções, doravante, eu irei revelar a vocês uma função de um dos seus novos filamentos de DNA, ligados às 12 virtudes da alma, ou ainda ao que é chamado de 12 estrelas de Maria. A primeira estrela, ou seu terceiro filamento de DNA, está ligada à lei de atração que vocês denominam amor. Passar de 2 a 3 permite resolver a dualidade em uma nova triunidade.
A segunda estrela, ou quarto filamento de DNA, está ligada ao abandono à luz. O abandono à luz é a testemunha de sua fé e de sua fidelidade à fonte e à luz, de quem vocês são parte integrante. Este é o acordo com si mesmo. Isso corresponde plenamente ao período que vocês vivem e, portanto, às núpcias celestes. Nós iremos agora permanecer, no que se refere a vocês, aqui presentes, alguns instantes na transmissão da radiação do ultravioleta, em silêncio. Em seguida, eu irei lhes apresentar minhas homenagens e eu irei deixá-los neste estado pelo tempo que lhes resta a cobrir. Desde já, recebam toda a minha proteção, todo o amor dos seres espirituais que trabalham para a emergência da luz neste mundo. Acolham. Efusão de energia. Onde vocês estiverem sobre a Terra, recebam proteção, bênçãos. Vocês são a esperança do mundo, vocês são a verdade em movimento. Sejam abençoados e eu lhes digo, até o nosso próximo encontro. Continuem a viver, agora, em silêncio, a transmissão da morada da paz suprema. 25 de abril de 2009, a Ultris Dimensirons. Tradução para o português. Zulma Peixinho. Nota. Lendo e ou escutando cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos permitir ganhar um tempo precioso para as respostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração. O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas às 12 virtudes ou estrelas de Maria, em 12 etapas, uma por semana. Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à virtude integrada neste dia. Você pode participar deste acompanhamento, onde quer que você esteja, em simples receptividade, sem conexão material em particular. Braços e pernas descruzados, de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé. Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada, ou no mínimo durante 20 minutos, a sua conveniência entre esses 72 minutos. No dia e na hora, francesa, indicados. Cada encontro nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 2 de maio às 15h30, hora francesa, e no sábado 9 de maio às 16h30, hora francesa. Até muito em breve então, em espírito.